Imagine um homem que recebeu uma ordem direta de Deus, mas decidiu ignorá-la, tentando literalmente fugir da responsabilidade. Essa é a história do profeta Jonas, um personagem enigmático e complexo da Bíblia, cujo livro é curto, mas cheio de lições profundas sobre obediência, misericórdia e arrependimento. Hoje vamos mergulhar na trajetória de Jonas e entender como ele foi de profeta fugitivo a testemunha do perdão divino. Prepare-se para explorar cada detalhe dessa história fascinante e compreender os desafios, medos e a transformação desse profeta. Primeiro ato, o chamado e a fuga. A história de Jonas começa com uma missão específica. Deus o ordena a ir até a cidade de Nínive, conhecida por sua corrupção e violência, para proclamar uma mensagem de advertência. Nínive era conhecida como uma cidade extremamente pecadora e violenta, cuja maldade estava sempre diante de Deus. Como parte do Império Assírio, Nínive representava uma potência ameaçadora para Israel. E a profecia de Jonas não apenas visava o arrependimento dos ninivitas, mas também mostrava a vontade de Deus em conceder uma segunda chance até aos piores pecadores. Jonas não queria cumprir essa missão. Ele sabia que, se os habitantes de Nínive se arrependessem, Deus provavelmente os perdoaria. Para Jonas, essa possibilidade era inaceitável, pois ele via Nínive como inimiga de seu povo e da fé. Jonas enxergava os ninivitas como bárbaros e perversos, e seu desejo era que eles fossem punidos por suas transgressões. Em vez de seguir o chamado divino, Jonas faz o contrário. Ele decide fugir para Tarsis, que era uma cidade distante, e simbolicamente o oposto da direção de Nínive. Em sua tentativa de escapar, Jonas embarca em um navio e parte, acreditando que poderia se esconder do alcance de Deus. Essa fuga não é apenas física, mas também espiritual, refletindo um desejo de Jonas de evitar um destino que ele considerava terrível e injusto. A tempestade e o mar revolto. Enquanto Jonas segue sua rota de fuga, uma violenta tempestade atinge o navio, ameaçando destruir a embarcação e todos os que estão a bordo. Os marinheiros desesperados começam a orar a seus deuses e jogam ao mar parte da carga, tentando manter o barco flutuando. É nesse momento que eles percebem que há algo de errado com Jonas, que está dormindo durante a tempestade. Ao serem questionados, Jonas admite que está fugindo de Deus e os marinheiros se veem forçados a jogá-lo ao mar, acreditando que esse sacrifício poderia apaziguar a ira divina. O peixe gigante e o arrependimento de Jonas. Após ser lançado ao mar, um enorme peixe, muitas vezes interpretado como uma baleia, engole Jonas. No ventre desse peixe, Jonas passa 3 dias e 3 noites, em um verdadeiro período de isolamento e reflexão. Ali, ele clama a Deus, demonstrando arrependimento e reconhecendo sua desobediência. Esse momento no ventre do peixe é uma segunda chance para Jonas. Ele se volta a Deus em oração, compreendendo que não pode fugir de seu chamado e que deve enfrentar sua missão, por mais difícil que ela seja. No final dos 3 dias, o peixe vomita Jonas em terra firme e ele está pronto para cumprir sua missão. A mensagem para Nínive. Agora Jonas não tem mais como escapar de sua tarefa. Ele segue até Nínive e começa a pregar a mensagem de Deus, alertando os moradores de que a cidade será destruída em 40 dias, se não se arrependerem de seus caminhos. Para sua surpresa, a resposta dos habitantes de Nínive é imediata. Desde o rei até o cidadão comum, todos se arrependem sinceramente, vestindo-se de pano de saco e jejuando como sinal de humilhação e contrição. Até mesmo os animais são envolvidos nesse ato de penitência coletiva. Esse arrependimento inesperado toca o coração de Deus, que decide poupar a cidade de sua destruição. A frustração de Jonas e a lição de misericórdia. Apesar de ter cumprido a missão e presenciado o arrependimento dos ninivitas, Jonas se sente frustrado e até irritado com a decisão de Deus de poupar Nínive. Ele havia esperado que a cidade fosse destruída, talvez até acreditando que isso validaria sua própria visão de justiça. Jonas se retira da cidade, sentindo-se injustiçado e questionando a misericórdia divina. Nesse momento, Deus ensina a Jonas uma última lição, fazendo com que uma planta cresça para lhe dar sombra, mas logo a faz secar. Jonas lamenta a perda da planta e Deus usa esse episódio para mostrar-lhe que ele tem compaixão por Nínive e por todos os seus habitantes, assim como Jonas teve pela planta. Reflexão e lições da história de Jonas. A história de Jonas vai muito além de um simples relato sobre um profeta e sua missão. Ela nos confronta com questões profundas sobre a obediência e o perdão.
Jonas é um profeta relutante, alguém que, apesar de conhecer a Deus, tenta fugir de seu propósito. Essa história nos lembra que não podemos escapar de nossas responsabilidades e que Deus é infinitamente misericordioso, não apenas para com aqueles que se arrependem, mas até para os que, como Jonas, enfrentam conflitos internos e dúvidas. Por meio de Jonas, aprendemos que a compaixão de Deus vai muito além da compreensão humana, nos desafiando a enxergar o outro com um olhar de misericórdia e perdão. A história de Jonas nos lembra que Deus é soberano e misericordioso. Ele nos oferece uma segunda chance e nos convida a seguir os seus planos. E você? Do que está fugindo? Para que propósito Deus está te chamando? Reflita sobre sua vida e aceite o chamado de Deus. Inscreva-se no nosso canal, Shalom, o Farol da Fé, para mais vídeos inspiradores. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam de uma mensagem de esperança e inspiração.